A paz do Senhor Jesus a todos meus queridos irmãos e irmãs, e a partir desse momento vai estar conosco, ouvindo mais uma reflexão aqui desse humilde servo de Deus, o presbítero Evandro, da Igreja Herdeiros da Promessa, amém? Antes disso eu quero convidar você para estar conosco neste sábado, dia 22, estaremos aqui prestando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, com a presença do Ministério de Louvor, uma voz, a direção do cantor Daniel vai estar conosco aqui, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus, amém? Então você é nosso convidado. Nossa igreja se localiza aqui na zona rural de Caruaru, na Vila Umburana, e estaremos aqui a partir das 5 da tarde, prestando esse culto de louvor e adoração. Você é nosso convidado, meu amado irmãos e amigos da Palavra de Deus, Principalmente você que mora aqui nessa região, Gonçalves Ferreira e Caruaru, está convidado para estar conosco. Vai ser uma tarde maravilhosa. Começa de 5 horas, termina de 7. Nós vamos estar ali na presença de Deus, amém? Deus abençoe a todos. Vamos refletir agora nesta mensagem que Deus me concedeu nesta manhã, amém, querido? Quero falar sobre o rei Ezequias e o segredo do seu sucesso. Amém? Então vamos falar sobre esse homem de Deus. Esse homem de Deus, ele teve uma determinação para que a bênção do Senhor pudesse chegar à sua nação, ao seu reinado. Amém, querido? E nós precisamos ter determinação em nossas vidas para que Deus possa agir. Amém? E nós vamos descobrir através da Bíblia qual foi a determinação que Ezequias teve em sua vida. A primeira coisa, meu amado, eu não vou ler o texto, o capítulo, mas eu quero, ao decorrer desta reflexão, citar alguns versos da palavra, amém? Desse texto. Então, a primeira coisa que encontramos aqui é que Ezequias teve uma determinação. Ele destruiu todos os ídolos que havia naquela época, impedindo do povo de Deus receber a bênção que eles necessitavam. Então, às vezes, há coisa em nossas vidas que nos impede de receber a bênção do Senhor, aquilo que almejamos, que necessitamos. E precisamos ter uma determinação em nossas vidas para tirarmos aquilo que está impedindo de recebermos a nossa bênção. E aqui nesse texto, no verso 4 do capítulo 18 de 2 Reis, nós encontramos que Ezequias teve uma determinação resolvendo destruir os ídolos. Aquele povo estava adorando ídolos, feito por mão de homem, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda. Então esse povo estava adorando um Deus morto, um Deus que não podia ajudá-los. E cada dia eles estavam passando por tribulações, por problemas, por dificuldades. Porque estavam adorando um Deus morto, um Deus que não tinha poder nenhum. E quando o rei Ezequias começou o seu reinado, a primeira determinação dele foi destruir esses deuses que estavam impedindo dele receber a bênção do Senhor. Amém? Então diz aqui a palavra, no verso 4. Removeu o altar, quebrou as colunas e deitou abaixo os postos ídolos, E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizeram, porque antes daquele dia os filhos de Israel e queimava incenso e lhe chamava Naostá. Então o rei Ezequias teve essa determinação de quebrar todos os ídolos para que Deus pudesse abençoar o povo dele. E olha que o povo do Senhor estava passando por problema, por dificuldade, por perseguição. Mas quando o Senhor, quando Ezequias destruiu todos esses ídolos,
Deus começou a trabalhar na vida do povo de Israel. Deus começou a conceder a bênção, a proteção, o livramento. Amém? Do povo de Israel. Então é isso que precisamos em nossas vidas, ter determinação. Não podemos, amados, servir a dois senhores. A Bíblia diz, ou há de entristecer a um e alegrar o outro. Então nós não podemos servir a dois senhores, porque há só um Deus, né? E só um intermediador entre Deus e o homem, que se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Amém, querido? Então, Ezequias teve essa determinação e foi abençoado por Deus. Amém? Isto ele provou sua fé. Ele confiou apenas em Deus. E nós precisamos confiar apenas em Deus. O Deus que mostrou seu verdadeiro amor por mim e por você. Lá na cruz do Calvário. Foi Jesus quem deu a sua vida por mim e por você. Foi Ele quem padeceu. Foi Ele quem sofreu todas as consequências ali na cruz do Calvário. Então nós precisamos adorar esse Deus vivo que quer morar no meu coração e no teu coração para fazer a diferença, querido. Quando Deus mora no meu coração ou no seu coração, Ele faz a diferença. Ele vai arrancar tudo que não presta da sua vida e vai lhe conceder um espírito novo. Amém? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai morar na sua vida e vai fazer a diferença, vai lhe dar força, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar discernimento, para que você possa viver neste mundo tenebroso, com a graça, com a misericórdia de Deus, meu amado. Então, queridos irmãos, ele colocou apenas em Deus a sua fé, e é isso que nós precisamos. O versículo 5 diz assim: e confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então a confiança de Ezequias foi tão grande perante o Senhor que não existiu outro rei semelhante a ele. Por isso ele recebeu a bênção de Deus, por isso que ele foi bem sucedido, meus amados irmãos e amigos. Deus esteve na direção do rei Ezequias, dando a ele a proteção. Muitos inimigos se levantaram contra ele, mas ele venceu todas as batalhas, toda a guerra, toda a perseguição. Amém? E isso não é diferente comigo e com você. Basta a gente confiar, basta a gente procurar adorar o Senhor em espírito e em verdade, verdadeiramente, como a Bíblia manda. A palavra de Deus diz lá em João 4, 23, que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Amém? Então, meus amados, precisamos colocar o Senhor no nosso coração, na nossa vida verdadeiramente. Deus não é uma imagem de escultura para se adorar, para se ver. Não, Deus precisa estar no meu coração e no teu coração, para que possamos fazer a diferença. Quando o Espírito do Senhor habita na nossa vida, algo diferente acontece para nosso bem-estar. Amém? Outra coisa que eu aprendo, meus amados, sua firmeza, ele se apegou apenas ao Senhor, apenas ao Senhor. Então nós vimos aqui no versículo 6, a Bíblia dizendo assim: para meu deleite e teu deleite espiritual, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenaram a Moisés. Amém, amados? Então se apegou ao Senhor, não desistiu, começou a seguir, a adorá-lo, a proclamar sua grandeza e a observar os mandamentos, a palavra
para adquirir sabedoria, entendimento da palavra, meu amado. Então esse é o segredo da nossa vitória. É adorar somente ao Senhor e mais ninguém. É confiar só nesse Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, que nos deixou seu estatuto, seus mandamentos, para que possamos crescer nessa graça e nesse conhecimento, meus amados irmãos. Outra coisa que eu aprendo aqui, aleluia, glória a Deus, a sua obediência, ele cumpriu os mandamentos de Deus. Então ele foi obediente. Nesse mesmo texto, versículo 1 diz aqui, aleluia, seguiu e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Ele guardou os mandamentos no seu coração, na sua vida, confiando plenamente em Deus, adorando Ele em espírito e em verdade. Então precisamos guardar os mandamentos do Senhor para termos vida, para termos sucesso na presença de Deus, para que Deus esteja agindo em nossas vidas, meu amado, tirando aquilo que não é do agrado dele, colocando a sua presença, o seu refúgio, a sua fortaleza sobre a nossa vida. Outra coisa que eu aprendo aqui, que ele também persistiu, ele não deixou de seguir a Deus, mesmo sendo perseguido, passando por algumas tribulações, mas não deixou, colocou sua fé em ação e Deus agiu no seu lugar. Amém? Aleluia. O verso 6 também fala sobre isso, porque se apegou ao Senhor, deixou de segui-lo, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, amém? Então ele não deixou de seguir a Deus, se apegou ao Senhor, confiantemente, no Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, e foi abençoado por Deus. A sua luta, ele lutou vitoriosamente contra os inimigos que se levantaram contra o seu reinado, contra o seu povo, e foi vitorioso. É o versículo 7 que diz assim: assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria, e não serviu. Amém? E foi vitorioso contra o rei da Síria, porque Deus estava na sua direção, na sua vida, porque Deus era o seu guia, era o seu refúgio, a sua fortaleza. E quando Deus é o nosso guia, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, meu amado, o inimigo se levanta, mas cai por terra, não prevalece contra os escolhidos de Deus, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados, receba esta reflexão. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, para que você possa ter sucesso, para que você possa ser abençoado com a presença de Deus, para que todos os empecilhos, toda a seta do inimigo caia por terra, porque quem se levanta contra Deus não prevalece, é destruído. Então precisamos, meus amados, estar na presença de Deus, observando seus mandamentos, se deleitando com os seus mandamentos, nos fortalecendo na força e no poder de Deus para sermos vitoriosos. Deus vos abençoe, que a graça e a misericórdia de Deus seja a vossa força neste mundo tenebroso, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Mas eu quero te dizer uma coisa: para os escolhidos de Deus, há refúgio, fortaleza e há vitória, há consolo. Fica na paz. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E até o próximo programa, se Deus permitir. Aleluia. Glória a Deus.